A paz do Senhor, irmãos, boa noite a todos. Que Deus possa, na sua infinita graça, glória e poder, possa nos iluminar grandemente através do Espírito Santo de Deus, porque nós somos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. E nessa noite, nessa roda dos esclarecedores, estão com o propósito de estarmos fazendo com que a obra de Deus, o reino de Deus, possa ser anunciado. E o tema de hoje é muito sugestivo para que nós possamos conhecer aquilo que nós estamos fazendo na obra e no reino de Deus, tá? E as obras que nós fizermos, seremos recompensados. E nessas recompensas veremos que há graduações e níveis dessas recompensas, né? E certamente esse fogo vai demonstrar, esse fogo consumidor que vai ser provado essas obras, vai demonstrar aquilo que nós fizemos para o reino de Deus. Então daqui a pouco vamos estar falando sobre isso, falando um pouquinho sobre a igreja de Coríntios, e depois vamos estar falando um pouquinho sobre os galardões que vamos estar recebendo com o propósito de fazermos a obra de Deus. E desse lado aqui, do meu lado direito, o presbítero Ricardo não chegou ainda, mas daqui a pouco está chegando. Como sabem, nós temos avisado, hoje é o rodízio do carro dele, então por causa do rodízio, ele chega um pouquinho atrasado, não por causa dele mesmo, mas por causa de leis, por causa de circunstâncias adversas ao seu querer e à sua vontade. Então Deus abençoe a sua vida, vamos estar orando por ele, para que Deus possa estar abençoando a sua vinda para cá, em nome de Jesus. Pai de glória e poder, nós oramos, iniciamos essa roda dos esclarecedores. Ó Espírito Santo de Deus, teu povo, teus servos que estão interagindo conosco através do Facebook, ó Pai amado, através dessa live, através desse culto, ó Pai amado, que possamos, ó Pai amado, teu Espírito Santo esclarecer e iluminar, Senhor amado, trazer, Senhor amado, ao conhecimento, Senhor amado, aquilo que não é revelado a nós, ó Pai amado, através da sua simples leitura, Senhor. Mas à medida que nós lemos e aprofundamos, meditamos nessa palavra, Pai, Tu nos traz a revelação, Espírito Santo. E nessa noite não será diferente, Senhor amado, nessa explanação que vamos estar aqui conversando com os teus servos, tanto presente como as pessoas que estão ouvindo através dos seus lares, através dos seus celulares, ó Pai amado, nos seus trabalhos, ó Pai amado, nos seus carros, ó Pai amado, aonde estiver teu povo, ó Pai amado, teus servos assistindo, ó Pai, tanto aqui na igreja como de fora da igreja, mesmo de outras igrejas, ó Pai amado, ou mesmo não crentes, ó Pai, teu Espírito Santo possa trazer esta revelação dessa importância da obra de Deus para com os teus povos, teus servos, para o teu reino, em nome de Jesus, porque isso é para a tua glória, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém? Amém. Glória a Deus pelas irmãos que estão presentes aqui. É maravilhoso nós estarmos compartilhando esse culto, essa roda dos esclarecedores. Você que tem essa oportunidade, faça, por favor, para os seus amigos, vizinhos, conhecidos, parentes. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, como nós sempre falamos, e ela sempre demonstra isso, é como semente. Nessa semente, à medida que nós plantamos no terreno do espiritual, certamente Deus vai fazer com que possa frutificar, possa gerar frutos dignos de arrependimento, e nesses frutos certamente vai gerar 30, 60 e 100 por um, conforme a palavra de Deus. Por isso eu quero estar entrando no seu lar, ou entrando na sua casa, no seu trabalho, entrando no seu carro, entrando onde eu ouvir o som da minha voz, o Espírito Santo possa estar trazendo a revelação e a graça do Senhor Jesus Cristo para as tuas vidas, em nome de Jesus. Como nós postamos no nosso grupo da igreja, o banner, né? E também postamos também na nossa página do Facebook, falamos sobre aquilo que as nossas obras serão provadas, tá? E nessas provações nós estamos, em qual fundamento estamos edificando e fazendo nossas obras, né? Então vamos estar vendo 1 Coríntios 3, eu pus lá de 10 a 15, mas quero estar lendo do 1 ao 15, tá bom, irmãos? É uma leitura um pouquinho extensa, mas se faz necessário. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais,
mas como as pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, nem mesmo agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que há inveja e discórdia entre vós. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo os padrões puramente humanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, e estáis agindo segundo os padrões puramente humanos. Quem é Apolo? E quem é Paulo? São apenas servos por meio quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. E de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. E o que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito. A cada um revelará a sua recompensa segundo o seu trabalho, porque somos cooperadores de Deus, e dele sois lavouras e edifício, segundo a graça de Deus que me foi dada. Lancei o alicerce como sábio construtor, e outro constrói sobre ele, mas cada um veja como constrói, porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E esse é o que alguém constrói sobre o alicerce: é o ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia ele mostrará, porque será revelado pelo fogo, e ao fogo testará a obra de cada um. Se a obra de alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. E se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá prejuízo, mas será salvo como alguém que passa pelo fogo. Então, irmãos, nessa leitura, nesses 15 versículos, vamos estar falando sobre esses textos. E como eu falei no começo da nossa introdução, eu quero estar falando um pouquinho sobre essa edificação que Paulo está construindo, essa ideia, construindo essa fala que está falando sobre a igreja de Coríntios. Mas nós precisamos conhecer, antes de nós começarmos a falarmos sobre o assunto, falar quem é Paulo em Coríntios, como aconteceu, como foi formado essa igreja, como surgiu a igreja de Coríntios, em qual viagem missionária Paulo esteve falando lá na igreja de Coríntios. Vemos que Paulo é o escritor dessa carta, né? E essa igreja foi fundada na segunda viagem missionária, por volta de 50 a 51, está registrado em Atos 18, 12 a 17. Então, em Atos 18 a 17, está fazendo uma descrição, falando quando Paulo chegou naquela cidade, e quanto tempo ele ficou naquela cidade. E pela história do lado em Atos, registrado em Atos, ele ficou 1 ano e meio, 18 meses. Quem era o governador na época que Paulo estava naquele lugar? Era Galho, era governador da colônia romana. Esse era irmão do filósofo Seneca. Aí fui pesquisar esse nome Seneca, nunca ouvi falar sobre esse filósofo grego, romano. E eu estava pesquisando sobre esse homem. Ele foi um homem muito influente na época. Foi até conselheiro do imperador romano, de Nero, né? Então ele é um homem muito influente pelas suas filosofias, pelos seus tratados. Ele é um filósofo estoico, que é uma linha filosófica grega. Então ele é um homem muito influente no Império Romano. Então vemos que esse homem, esse Galho, era governador. Essa carta, primeira carta aos Coríntios, ela foi escrita onde? Foi escrita em Éfeso. Quando Paulo estava em Éfeso, ela foi escrita, essa carta, com o propósito de orientar aquele povo que estava em Coríntios. E foi escrita mais ou menos entre 54 a 55 depois de Cristo.
é uma cidade cosmopolita. O que significa isso? Uma cidade grande, uma cidade que tem vários recursos. Ele tinha entre 100 a 300 mil habitantes. Para nós hoje, isso aqui significa muita coisa, né? Se olharmos para a região de Osasco aqui, tem 600 e poucos mil habitantes. Osasco, do nosso lado, onde eu moro. Se olharmos para Guarulhos, 700 e poucos mil habitantes. Se olharmos para a cidade de São Paulo, tem 10 milhões de habitantes. Então, para nós a realidade é diferente, mas para essa realidade desse tempo aqui, era uma cidade que perdia só para Roma e Alexandria. Roma era o centro do mundo, porque nós olharmos para o Império Romano, Roma era a capital do Império Romano, onde ficava César, onde ficava o Senado, onde ficava a parte administrativa, onde ficava o centro nervoso, nevrálgico do Império Romano, ficava em Roma. E Alexandria é um lugar muito conhecido, porque é um lugar onde tinha vários livros, a maior biblioteca na época estava em Alexandria, e por causa desse nome Alexandria, por causa do Alexandre o Grande. O propósito dessa carta foi escrita para corrigir divisões e sérios problemas na igreja local, para responder a várias perguntas por ordem de culto, idolatria, liberdade, casamento, dons espirituais e ressurreição e oferta. Vamos parar por aqui um pouquinho. Vemos, irmãos, que esta carta, se olharmos para a igreja de Coríntios, uma igreja cheia de dons. As pessoas profetizavam, falavam em línguas estranhas, os dons variados do Espírito Santo foi colocado à disposição daquela igreja. E a igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, porque é uma igreja a qual o Espírito Santo passeava por eles, e as pessoas vislumbravam a presença de Deus na vida daqueles homens, aquelas mulheres. Mas, em detrimento a isso, vemos as práticas que eles faziam no meio da igreja. Porque se olharmos para a cidade de Coríntios, uma cidade cosmopolita, é uma cidade que tinha dois deuses pagãos: Poseidon, que era um deus dos mares, que era considerado um dos filhos de Zeus. Na mitologia grega, Poseidon é um dos filhos de Zeus. Existia também o templo de Afrodite, a deusa do amor. E nesse templo existia 1000 prostitutas, a qual as pessoas que frequentavam esse templo podiam usar essas prostitutas para o bem prazer da sua carne. E muitas pessoas que eram salvas nessa cidade de Coríntios, porque Paulo, como eu disse, ficou 1 ano e meio nessa cidade. E nesse 1 ano e meio, muitas pessoas se converteram, porque o poder de Deus capacitou Paulo a fazer com que muitas pessoas de Coríntios fossem salvas. Mas eram salvos, entravam na igreja, porque não existia o templo como nós temos aqui, né? Lá não tinha esse templo, não sei se tinha uma sinagoga, porque tinha judeu lá também, mas certamente reuniam em suas casas, o povo reunia, os salvos reuniam nas casas das pessoas que os primeiros abriam as suas casas e os recebiam os novos convertidos. E essas pessoas que entravam na igreja, só para trazer o conhecimento aos irmãos, não existia esse templo físico lá na região de Coríntios. Talvez reuniam em suas casas, igual Filipos. Se olharmos para a igreja de Filipos, a Lídia, ela abriu a sua casa para que pudesse receber os crentes salvos de Filipos. Também aqui eu creio também que alguém abriu a sua casa para que receberam os novos convertidos. E essas pessoas que eram salvas vinham com essas práticas. Se olharmos para a carta, Paulo está repreendendo uma pessoa que tinha relações sexuais com a sua madrasta, porque era um incesto. Queira ou não queira, era um incesto. Tinha relações com a sua madrasta. Se olharmos para a relação à ceia, era uma bagunça geral. Não tinha um critério de reverência em relação ao ritual, aquilo que era sagrado, que era a ceia. Eles faziam uma bagunça no meio deles.
Então vemos que as pessoas tinham inveja, como nós lemos aqui, havia inveja, havia divisões, porque Paulo que fundou essa igreja, como nós vemos no texto, ele lançou os alicerces. Quem era esse alicerce? Jesus Cristo. Então Paulo que foi lá na cidade de Coríntios e começou a pregar o evangelho. Mas existia no meio da igreja aqueles que eram de Paulo, aqueles que eram de Apolo. E quem é Apolo? Apolo era um homem com uma oratória, um poder de fala muito peculiar. Ele tinha a condição de, através da sua oratória, através da sua palavra, convencer as pessoas, porque ele falava bem. Se olharmos para a televisão hoje, os locutores, os mesmos que as pessoas que estão na televisão, muitas pessoas que estão lá têm o dom de falar. E Apolo era esse homem. Paulo também tinha o poder de convencer as pessoas, mas grandemente Deus usava grandemente Paulo, através dos dons espirituais, através do poder de Deus. Mas Apolo tinha, além do poder de Deus, o poder da oratória. E outros eram de Cefas, que era Pedro. Então não existia essa divisão no meio da igreja. Então Paulo está escrevendo essa carta para corrigir esses erros. Porque se olharmos desde aquilo que quando Paulo esteve lá 1 ano e meio, que foi 50 a 51, 1 ano e meio, ele foi escrever essa carta em 54. Então passou 3 anos. Vamos fazer a conta certinha aí? 51 a 54 passou 3 anos. Não é isso, irmãos? 3 anos? 3 anos. Nesses 3 anos, surgiu vários líderes. Paulo preparou líderes nesse 1 ano e meio que ele ficou lá. Ele preparou líderes para ficar no lugar dele, para dirigir a igreja, porque ele está em campo, está no campo missionário, trabalhando, abrindo novas fronteiras. E nesses 3 anos que ele se ausenta da igreja de Coríntios, vemos que esses líderes que estão à frente da igreja começam a descambar, começam a sair do rumo daquilo que Paulo deu como diretriz. Então vemos que, irmãos, que essa igreja é uma igreja dividida. Ela é propensa, o seu futuro é de ruína. Porque nós vemos, se olharmos para os evangelhos, Jesus falou assim, para que, nós falamos também numa das rodas, que um reino dividido, porque os fariseus chamavam Jesus que curava, usava o poder de Deus através de Beelzebul. E Jesus falou assim, eu estou curando as pessoas através do nome de Beelzebul. Então o Satanás, o seu reino está dividido. E se o reino está dividido, se a igreja está dividida, é propensa a fechar as portas. E Paulo, preocupado com isso, preocupado com os crentes lá em Coríntios, ele está escrevendo essa carta com o propósito de trazer unidade, trazer correção aos rumos das pessoas que estão naquele lugar, trazer conhecimento a que as pessoas, líderes da igreja de Coríntios, que eles não desviem a sua conduta, a sua mensagem para outra mensagem, porque o fundamento, como eu disse, é Jesus Cristo. E se Jesus é o fundamento, é o nosso alicerce, para vocês vão entender, é o nosso alicerce, para quem é pedreiro, para quem conhece sobre construção, para construir esse prédio, antes para construir esse prédio, precisamos lançar os fundamentos, o alicerce, para que possa suportar todas essas paredes e o peso que vai sobre essas paredes. E quem está construindo? Como está construindo? Quais são os materiais que estão sendo usados para construir sobre esse fundamento? Paulo está falando através das suas palavras para trazer correção, para dizer para que as pessoas que estão lá, não é Paulo que é o material, não é Apolo, porque o fundamento é Jesus Cristo. E
Paulo está advertindo as pessoas de Coríntios, nós temos que ter um cuidado como nós construímos sobre esse alicerce. Porque nós sabemos que estamos falando de crentes, tá, irmãos? Falando de crentes. Pessoas que conhecem o Evangelho, são salvas, que agora estão lançando sobre esse fundamento outros materiais, sem ser o material a qual o Espírito Santo dá à igreja. E vemos na descrição aqui, que fala sobre ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então são 6 materiais que são usados, Paulo está falando aqui, e podem ser usados sobre esse fundamento. Mas quando nós lançamos esses materiais sobre esse fundamento, haverá um dia, uma prestação de contas. Os irmãos que trabalham e durante um mês, 30 dias, vemos que no dia 5 do mês subsequente, temos o pagamento do salário. A maioria é assim. Se mudar alguma coisa, mas certamente trabalho 30 dias e é recebido o salário sobre aquela prestação de contas, prestação de serviço que foi feito. Se for CLT, se for contrato, não importa. Então vemos que há uma recompensa sobre o trabalho. Aqui também não é o diferente, irmãos. Aqui também não é diferente, porque Paulo está descrevendo que aquele que está trabalhando no reino de Deus, sobre o fundamento que é Jesus Cristo, edificando a sua casa, edificando no reino de Deus o templo do Senhor, certamente haverá recompensa. Mas ele fala um detalhe muito importante aqui, que antes de recebermos essa recompensa, esses materiais serão provados por fogo. E o que representa o fogo, irmãos? O que representa o fogo? O fogo representa purificação, luz, calor. E também esse fogo vai mostrar para essa pessoa que vai receber a recompensa qual é a motivação das suas obras. Se as suas obras forem ouro, prata ou pedras preciosas, vai passar pela prova do fogo. Se esses materiais que nós usamos sobre esse fundamento for madeira, feno ou palha, também será provado pelo fogo, mas não subsistirá, não resistirá à prova do fogo. Mas essa pessoa, esse indivíduo, essa pessoa será salva, mesmo se for pelo fogo. O pastor Fernando esteve aqui nós estávamos conversando na quinta-feira passada, e ele falou esse exemplo dele mesmo, quando criança, quando adolescente, ele queria ir para o céu de qualquer jeito, mesmo se for para empurrar a porta. E não, estou aqui no cantinho aqui, o pastor citou esse exemplo para ele. Eu fui salvo, sou salvo, entrei nos céus, vou passar a eternidade. Não importa se eu vou ganhar alguma coisa ou não importa. Mas o crente não pode pensar assim. O cristão está trabalhando para um Senhor da seara, dono do ouro e da prata, dono de todas as coisas. E mesmo nós não merecendo isto, Ele é galardoador para recompensar a todos que se dedicam ao reino de Deus. E, irmãos, só para terminar a minha introdução, antes que o presbítero Ricardo chegue, porque eu quero entrar depois no assunto sobre galardão. O primeiro trabalhador usa materiais nobres e duráveis, ouro, prata e pedras preciosas. São achadas nas profundezas da terra. O ouro, a prata e as pedras preciosas você não acha na superfície da terra. Mesmo aquelas pessoas que garimpam nos rios assim, tem que estar garimpando muito, mas a maioria deles tem que cavar muito para achar o ouro.
cavar muito para achar a prata, cavar muito para achar as pedras preciosas. Mas como você acha essas pedras? Eu cavo um buraco aqui no meio da igreja e acho essas pedras? Eu acredito que não. Tem que contratar um geólogo, tem que contratar uma pessoa que sabe mapear a região, tem que contratar um engenheiro, tem que fazer planejamento. Depois de tudo isso que é feito, tem que comprar maquinários pesados, retroescavadeiras grandes. Eu não sei como chama aquela máquina que vai tirando, colocando a terra, né, em cima lá, vai virando e tira o ouro e separa-se a terra. Esqueci o nome daquilo lá. E também tem que colocar muita água nessa máquina. Então são milhões que são gastados para achar o ouro, prata ou pedras preciosas. É um planejamento, engenharia, um custo muito alto. Então, para que nós possamos fazer a obra de Deus, tanto pastores que estão aqui na frente, como membros que estão aí no banco ou que estão nas suas casas, as pessoas assistindo, precisa dedicação, precisa esforço. O pastor, quando fala aqui sobre oração, nós orarmos, jejuarmos, lermos a Bíblia, são materiais que nós precisamos ter como subsídios. E quando nós ouvimos que Deus instrui Josué para estar à frente daquele grande exército, grande nação que está nas mãos dele agora, no lugar de Moisés, meditar no livro da lei, meditar no livro de dia e de noite, está mostrando que precisa se aprofundar. Precisa ter recursos materiais dentro de si para edificar esta obra, porque essa obra precisa de pessoas que sejam ousadas e destemidas, pessoas que precisam reconhecer que há um grande valor para com esta obra. Deixa eu só, irmãos. Então, irmãos, o preço que foi pago para que nós podemos estar aqui hoje. Ricardo, que bonito. Cuidado com a cadeira, hein? Cuidado com a cadeira. Então, só que eu tenho também meu raciocínio, depois passo para ti. Então, o preço que foi pago para que nós pudéssemos estar aqui foi muito alto. Foi preço de sangue, irmãos. Para que nós pudéssemos estar aqui, irmãos, muitas pessoas, muitos crentes morreram nas arenas para confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Muitas pessoas foram queimadas vivas lá no Jardim de Nero. Muitas pessoas estão morrendo hoje no mundo para professar que Jesus Cristo é o Senhor. São materiais duráveis, ouro, pedras preciosas e prata. Mas se quisermos fazer o evangelho meia boca, presbítero Ricardo, pode dar seu boa-vinda, boa noite, esteja se apresentando aí. Som. Paz do Senhor Jesus, irmãos, Deus abençoe. Satisfação poder estar aqui ainda que ofegante nesse momento tão importante. Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus. E segue a ministração aí da palavra de Deus com o tema o Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Estou terminando meu raciocínio, depois nós vamos entrar nessa que eu falei aos irmãos. Mas se nós quisermos fazer o evangelho meia boca, porque vemos um evangelho pregado hoje, infelizmente, superficial. Um evangelho que não tem conteúdo, não tem subsídios, não alimenta o povo. Pastor, chega aqui no púlpito, eu vou ver o que o Espírito Santo quer falar comigo. Abre a Bíblia e fala qualquer coisa que vier à mente. Não se aprofunda em suas casas. Não lê a Bíblia, não estuda, não procura saber a direção do Espírito Santo. Então vemos que essas igrejas podem ser até cheias, porque usam outros subsídios para encher essa igreja.
Mas a igreja, vemos que os materiais usados sobre o fundamento, que é erguido sobre esse fundamento, são palhas, são madeiras e são feno. E essas pessoas vão ser julgadas. Porque Paulo está divertindo esse povo aqui em Coríntios, porque eles estavam fazendo isso. Porque Paulo, quando estava pregando o evangelho lá em Coríntios, 1 ano e meio, ele pôs o fundamento exato e cria que aqueles líderes colocados no lugar dele ia continuar o mesmo trabalho. Mas distorceram um pouquinho e fizeram com que o evangelho fosse caso de chacotas no meio deles, porque havia divisões, havia incesto, havia pecado no meio da igreja, e o líder tolerava isso. E o líder tampava os olhos assim, ó, não estou vendo nada. Tampava o sol com a peneira, deixa o barco rolar, porque não está me afetando, tudo tá eu estou recebendo meu salário aqui, o problema é deles, é ele com Deus. E não pode ser assim, irmãos. O líder tem que alimentar o povo. E hoje, irmãos, eu quis trazer esse conhecimento aos irmãos, para que os irmãos possam entender que Paulo está falando sobre uma edificação, mas também está falando aqui também sobre algo que tem promessa futura, escatológica, para nossas vidas. Porque eu falei aos irmãos que aquele que fizer a obra, e as suas obras forem ouro, prata, pedras preciosas, receberão galardões. Aqueles que fizerem a obra, palha, madeira ou feno, a sua obra será queimada, mas será salva. E isso está registrado lá no tribunal de Cristo. Eu gostaria de passar essa bola para o presbítero Ricardo, para dar esse início, chute inicial, nessa parte do tribunal de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, como nós estamos, como bem falou aqui o presbítero Roberto, então essa questão do tribunal de Cristo é bem interessante perguntar. E todo cristão pergunta isso. O cristão, ele vai passar por um tribunal? Tem um tribunal a ser passado, mas já nós não estamos salvos. Por que haveria de ter um tribunal para o cristão? Então, eu já falei isso daqui uma vez, eu vou tornar a falar novamente. Esse tribunal, da qual a Bíblia se refere, é o tribunal chamado Bema. O outro tribunal, que é o tribunal das pessoas que não receberam a Cristo, não foram salvas, a Bíblia chama aquele tribunal de critério, da onde vem a palavra critério. Nesse tribunal critério, lá no capítulo 22 de Apocalipse, lá ninguém escapará daquele juízo. Não há uma pessoa que comparecerá lá que escapará do juízo e da condenação. Esse tribunal ao qual o apóstolo Paulo está se referindo no capítulo 3 de 1 de Coríntios, é um tribunal chamado Bema. Esse tribunal, a ideia desse tribunal não é trazer juízo, mas é trazer recompensas, é trazer galardão, é trazer elogio, é trazer honra ou honrarias àqueles que foram salvos, que foram retirados do mundo. Então, esse tribunal da qual a Bíblia se refere, não é um tribunal de juízo, mas é um tribunal de recompensas. Para nós, isso diz muito, isso para nós é muito importante. A fé, ela é conquistada, a fé, ela tem por recompensa a salvação. A fé tem por recompensa a salvação. Como é que você foi salvo? Pela fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Pelas obras ninguém se salvará. Então é isso que a palavra de Deus ensina. Então nós fomos, como recompensa da fé, nós temos a salvação. Amém? Como recompensa das obras, e é essa parte que nós entramos, nós temos a recompensa dos galardões. Esse tribunal de Cristo, ele é profético, ele é escatológico, ele é no futuro, e ele é para os crentes somente.
Quando a Bíblia aparece lá na primeira carta de Coríntios, logo à frente, no capítulo 5 e no versículo de número 10, a palavra de Deus diz que todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. E eu confesso dizer para os irmãos que eu, para evangelizar, eu já usei de maneira proposital esse versículo para dizer para a pessoa, para mostrar para a pessoa na Bíblia que há um juízo, que os homens serão chamados ao juízo um dia, mas eu bem sabia que não se tratava de um tribunal que fosse chamar a juízo todos os homens. Aquele é um tribunal específico para crente. Quando ele vai se dar, irmão Ricardo? Ele vai se dar depois do arrebatamento e antes da comemoração das bodas do Cordeiro. Então, assim, traduzindo em miúdos para os irmãos, antes de nós entrarmos, depois que a igreja for retirada da terra, porque eu creio nisso, eu espero por isso, antes da igreja ser tirada da terra, depois que a igreja for tirada da terra, e antes dela entrar na comemoração, tem esse tribunal, e vai ser estabelecido esse tribunal, é depois do arrebatamento e antes da comemoração, porque nós vamos ficar bisoiando a mesa posta para a igreja de Cristo, mas antes passaremos por esse tribunal, que é o Bema. Vou perguntar uma coisa para o presbítero Ricardo. Eu estava conversando com o irmão pelo Zap hoje à tarde, mas esse prazo do arrebatamento para as bodas do Cordeiro, esse tempo assim, quanto tempo vai? Porque são milhões de pessoas. Então, esse é o grande problema. Não tem tempo. A noção de tempo que nós temos, a percepção do tempo, agora são 8 horas e 20 minutos. A percepção... 25 minutos. A percepção do tempo, ela não é mais uma realidade para a igreja. E nem o é para Deus. A noção de tempo, de que o tempo está demorando, de que eu estou com fome e não vou logo para essa comemoração, não existe em nós. Além do que também, existe isso tudo, irmãos, de fato, na prática, de maneira palpável, ainda é um mistério. Nós temos noção, é o que Paulo fala aos Coríntios, em parte nós conhecemos, e em parte nós profetizamos. Nós olhamos o futuro como quem olha através de um espelho, não percebendo exatamente a imagem. Então o que nós falamos é aquilo que Paulo também diz aos Coríntios, no capítulo 2 e a partir do verso 9. Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração de homem algum, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então essa percepção do tempo ela não vai existir. Além do mais, a Bíblia pode bem estar falando a respeito de um juízo em que Jesus vai nos julgar, mas não precisa necessariamente ele estar sozinho para fazer isso. Você já ouviu falar em anjos? Você já ouviu falar em milhares e milhares de anjos? Eles bem podem estar envolvidos, porque a palavra de Deus diz isso em uma das cartas de Paulo, que nós julgaremos os anjos, na verdade os demônios, mas a Bíblia em outra parte fala que quem vai julgar é Deus, mas quem está julgando é a igreja. Então qual é a minha percepção a respeito disso? Que bem pode a Bíblia estar falando a respeito de um julgamento em que anjos estão envolvidos, auxiliando, agilizando, dinamizando esse julgamento. Então, quando a Bíblia fala de um julgamento, a única coisa que nós temos certeza é de que haverá um julgamento. Um para os crentes depois do arrebatamento e antes da boda do Cordeiro, e um para os ímpios que não foram salvos, que não alcançaram salvação em Cristo Jesus. Isso é importante nós notarmos. Amém? Ok, posso continuar? Pode. Uma outra coisa, irmão, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. O presbítero Roberto falou de edificação e ele falou de materiais, do ouro, da prata e das pedras preciosas, do feno, da madeira e da palha. Quando você ouve isso, você entende o que seria isso? Boa pergunta. Boa pergunta. Por quê? Porque na verdade nós só temos algumas noções do que seria isso. Mas nós podemos entender algumas coisas. Por exemplo,
O que seria uma obra de feno? De palha ou de madeira? O que seria isso? Aí, na palavra de Deus, nós vamos ter algumas percepções disso. Por exemplo, lembra de Saul? No capítulo 15 de 1 de Samuel, quando ele vai contra os medianitas, quando ele vem voltando, era para ele exterminar tudo, não era para ele deixar nada. Quando ele vem voltando, quando ele encontra com Samuel, ele fica constrangido, está entendendo? Ele fica sem graça. Aí Samuel questiona ele, quando ele diz para Samuel: nós fizemos a vontade do Senhor. Só para interagir com o não, ele diz: eu estou ouvindo um barulho. Exatamente, aí ele diz: que barulho é esse que eu estou ouvindo? Então, de gado, de barulho de ovelhas que eu estou ouvindo. E aí o que ele fala mesmo? Qual que é a resposta que ele dá? Eu trouxe para sacrificar ao Senhor. Não é isso que ele fala? Trouxe para sacrificar ao Senhor. Os melhores, né? É verdade. Era de verdade mesmo. Ele tinha trazido com essa intenção do coração. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 de Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 4 e 5. Quando no 5 Paulo diz: portanto, ninguém julgue nada antes de tempo, porque quando o Senhor vier, Ele trará luz aos desígnios do coração do homem. Trará luz aos desígnios do coração dos homens. Então, quando Saul, quando ele está trazendo aquelas ovelhas, ele diz: eu trouxe para sacrificar para o Senhor. Mas isso era aquela mentira bem deslavada, porque ele estava constrangido, porque o povo constrangeu ele, dizendo para ele: não, mata tudo. Você não está vendo que isso daqui é boi de primeira linha, é ovelha de primeira linha? Como é que você vai matar? Como é que você vai destruir tudo isso? Você é doido, você é louco. Eu não vou matar o rei, porque é um prêmio para a minha vida. Aí ele traz, qual a motivação dele? Convencido pelo povo, constrangido pelo povo, em detrimento da ordem que ele recebeu de destruir tudo, mulheres, gados, ovelhas, o rei, tudo. E ele, constrangido pelo povo com essas palavras de que tinha coisa muito boa para ele poder destruir assim, ele não deu ouvido à voz, à ordem de Deus através de Samuel. E quando ele se encontra com Samuel, ele diz que trouxe para o Senhor obra de palha, madeira e feno. A aparência, ela é piedosa. A aparência, ela é religiosa. Mas não há verdade no fundo daquilo de que ele está falando. Qual é a realidade de Saul para nós aqui nesse momento agora, irmãos? É aquela que nós já falamos algumas vezes. É que nós podemos ser dizimistas, mas não porque temos fé. Não porque a nossa motivação é para investir no reino de Deus. Mas é porque se eu não der, o pastor vai me notar. O ministério vai me notar. Você acaba fazendo igualzinho a Saul. Só muda o quê? O nome. Só muda o endereço. Mas a atitude, o pensamento é a mesma coisa. Então nós temos, é normal do ser humano isso. Vou contar um exemplo. Esses dias eu estava em Santana, e o camarada, ele queria atravessar, era de noite, ele queria atravessar, mas ficou naquela travessa, não atravessa, e ele me deixou, aí eu fiquei naquela, vou. Aí eu fiquei em cima da faixa, fechei o farol, eu falei: eu estou entre a cruz e a espada, então eu vou embora. Quando eu vou para frente, aí tem uma viatura atrás de mim. Sabe qual é o pensamento que me veio? De inventar uma mentira. Não, eu vou dizer que isso, que aquilo outro. Eu falei: não, para. Seja qual for o dano, eu vou dizer que eu estou aqui porque aconteceu aquilo. Se você quiser acreditar, você acredita. Se você não quiser acreditar, você multa. Mas essa é a verdade. Então é uma inclinação normal do ser humano colocar uma mentira quando ele se vê acuado, colocar uma desculpa quando ele se vê acuado.
Por isso que a nossa mente, irmãos, tem que estar habilitada. A nossa mente ela tem que estar treinada para falar a verdade e para enfrentar a nossa carne, para enfrentar os constrangimentos que as pessoas que estão do nosso lado nos impõem, porque senão a gente embarca. Você embarca. O sistema é muito... O sistema, as pessoas, aquelas de influência, você embarca, porque é uma tendência natural do ser humano embarcar. E foi o que aconteceu com Saul. Eu trouxe para sacrificar para o Senhor, e era mentira, não era verdade. Isso é obra de palha, é obra de feno, é obra de madeira. Então, olha o versículo que eu citei no começo dessa fala. Portanto, ninguém julgue coisa alguma, até que o Senhor venha e traga luz, traga as coisas ocultas, e luz aos desígnios do coração do homem. Olha o que vai ter sido julgado: os desígnios do nosso coração, aquilo que você não falou, aquilo que você não fez, de bom ou de mal, é o que vai estar em pauta nesse dia. Capítulo 4 de Hebreus, o versículo de número 13. Todas as coisas, algumas coisas? Não, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem temos que tratar. Então, irmãos, por que eu estou fazendo toda essa base desse julgamento? Porque nós vamos entrar aqui em outras questões, em 3 delas pelo menos, que os irmãos vão perceber que a nossa vida, nós primeiramente, você passa a entender por que o apóstolo Paulo está dizendo: julgue o homem a si mesmo, capítulo 11 de 1 de Coríntios, e 2 de Coríntios capítulo 13, versículo de número 5. Cada um julgue a si mesmo, examine-se pois a si mesmo, porque quando nós nos examinamos, nós não somos julgados pelos homens. Então, é algo muito preocupante, muito importante, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós pensamos. Por isso que a palavra de Deus diz, 1 de Coríntios capítulo 10, versículo 30, tudo que você fizer, faça para a glória do nome do Senhor Jesus. Quer comais, quer bebais, quer trabalhais, quer façais qualquer coisa, façais para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a intenção do nosso coração, nesse dia, esse dia vai chegar, tão certo quanto Deus é Deus, tão certo quanto Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Graças a Deus, não é um tribunal para condenação. Capítulo 8, versículo 2 de Romanos: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha só, que não andam segundo a carne, as vontades da carne, do pensamento, das emoções, mas segundo a vontade de Deus. Deixa eu só interagir um pouquinho com o irmão. Eu estou pensando aqui, quando o irmão está falando, sobre aqueles profetas que falavam, diziam, entre aspas, falavam em nome de Deus, no tempo de Jeremias, os reis de Israel, porque Jeremias falava a verdade, falava tudo aquilo que ele era um arauto de Deus, um atalaia, então ele falava aquilo que Deus orientava ele a falar. Então, principalmente Acabe e outros reis que existiam lá em Israel, não queriam as profecias de Jeremias, queriam desses profetas que podiam ser comprados, vamos falar assim, né? Corrompidos com dinheiro. Qual foi Balaão? E por causa do dinheiro, eles falariam aquilo que agradaria o ouvido do rei. Então as suas obras, se formos analisar, obras de palha, madeira e feno, porque agradava a homens e não a Deus. E o que temos ouvido hoje, irmãos, são palavras dirigidas ao púlpito aqui, muitas igrejas, para agradar os ouvidos dos crentes, aos homens,
Não vem de Deus para fazer com que nós possamos corrigir o nosso caminho, porque conversão significa isso, é corrigir o seu caminho para andar no caminho certo. E Jeremias não era chamado porque ele falava a verdade de Deus. A sua obra por Deus era ouro, prata e pedras preciosas. Mesmo ele sofrendo como ele sofreu, lançado na cisterna, lançado no calabouço, mandaram calarem a sua boca, mandou ficar isolado, mas ele não calou a sua boca, porque sabia que tinha algo que Deus fazia com que ele tinha que falar aquelas palavras, tinha que profetizar, porque certamente Israel, se ouvisse aquela profecia, se ouvisse aquelas palavras, os seus caminhos seriam resolvidos, as suas condutas serão corrigidas. Então vemos que Deus, através do Velho Testamento e do Novo Testamento, vemos que Deus fala através dos seus homens de Deus, mulheres também, para trazer luz a essa edificação sobre a obra de Deus. É isso mesmo. Então é isso, irmãos. Toda vez que formos empenharmos em uma ação diante do Senhor, diante dos irmãos, nós temos que avaliar muito bem e pensarmos muito bem, porque temos que entender que esse dia chega. E aí tem uma série de coisas aqui, não sei se eu já poderia entrar, se você tem mais alguma coisa para adentrar. Eu gostaria de passar para aquele ponto onde o julgamento do crente, né, ele é baseado em 3 aspectos diferentes. 3 aspectos. Então, nós já falamos aqui que esse julgamento é no futuro, ele é de caráter escatológico, que ele se dá depois do arrebatamento e antes da comemoração das festas do casamento de Cristo com a igreja, que os critérios que só os crentes vão participar, que não é um julgamento para condenação, mas é um julgamento para recompensas, e para avaliar as obras dos cristãos nesse parâmetro que nós acabamos de falar, né? Em termos práticos, que é muito importante nós falarmos isso. Por que é que você vem ao culto? Por que é que você está à frente do ministério? Por que é que você dá dízimo? Por que é que você abraça o teu irmão? O que você fala? O que você pensa? Então estas coisas é que vão estar em critério diante do Senhor. Então é uma coisa para nós pensarmos, para nós refletirmos. Já há muito tempo, eu, conhecedor destas escrituras, dessa palavra, desse ensino, eu tento me policiar. É bem verdade, não é fácil. Tem uns irmãos à nossa volta que não ajudam, atrapalham. Tem uns irmãos, umas pessoas, uns parentes, uns amigos que atrapalham. Eles não ajudam. Eles nos provocam o pior de nós. O pior da nossa fala, eles conseguem arrancar. Sim. Mas o meu pensamento e o meu sentimento é sempre trazer à minha memória o fato de que o Espírito de Deus está em mim. Ele olha com os meus olhos e ouve com os meus ouvidos e fala com a minha boca. Então ele sabe de tudo. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele me conhece no íntimo. Ele sabe dessas coisas. Nesse dia, nesse tempo do julgamento, onde nós vamos ser julgados, o julgamento ele vai ser baseado em um tripé, como aquele tripé que está aqui diante de mim. O primeiro tripé é aquilo que nós já falamos aqui em algum momento. A obra para o Senhor. Aquilo que nós fazemos para a expansão do reino de Deus. Aquilo que nós ajudamos na casa do Senhor. Aquilo que nós nos movimentamos para fazer no reino de Deus. Esta é a recompensa que teremos por estas obras. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Que lá a Escritura diz assim, que nós não devemos nos cansar, porque haveremos de receber o galardão daquilo que fizermos.
E em Hebreus, capítulo 6, versículo 10, também a mesma coisa. Irmãos, não nos cansemos, porque se nós não desfalecermos ao seu tempo, haveremos de sermos recompensados. Então, recompensa, louvor e elogio pelas obras que você e eu, que nós operamos no reino de Deus, pelo ensino da palavra. É o reconhecimento, conforme Mateus 5,12. Qualquer um que ensinar esta palavra e praticar esta palavra no reino do meu Pai será chamado grande. Reconhecimento, honra. Está vendo aquela pessoa que vai passando ali? Ensinava a palavra de Deus e guardava a palavra de Deus. Você viu o que ele ganhou? Você viu o elogio? Você viu a palavra que o Senhor dirigiu a ele? Viu isso em João Batista, né? E João Batista já enterra. Porque ele foi morto, ele estava preso, né? E Jesus, mesmo com as circunstâncias e pensamento de João Batista, mas depois de falar que o que estava acontecendo no ministério de Jesus, ele começa a declarar que não existia um homem maior que João Batista, nascido de mulher. Honraria, o Senhor o honrou de maneira assim poderosa, de maneira gloriosa. Então, é como eu li em algum lugar, em algum livro, não sei. De livro eu sou ruim pra caramba para guardar. Que livro que eu li, o autor que era, sou péssimo. E o seu nome também quase que eu esqueço. Mas assim, mas esse é o Roberto. Graças a Deus, né? Lá dizia assim na frase, no livro: o que adianta os nossos nomes estarem na boca das pessoas, se ela não está na boca de Deus? O que adianta o nosso nome depois da nossa morte estar escrito numa lápide, recoberta com ouro negro, com letras caixas douradas, escrito o teu nome, desde quando a quando você viveu e morreu, se o seu nome não está escrito no livro da vida? Do que adianta conquistar fama, glória e fortuna nessa terra, se por Deus eu estou esquecido? Nada. 8,36 de Marcos: o que adianta para o homem ganhar o mundo todo, conquistar o mundo todo, fama, glória, riqueza, poder, reconhecimento, status, e se vier perder a sua alma no inferno? Ah, mas ele foi muito famoso, e aí? Ah, mas ele era grande, ele era bondoso, ele era aquilo outro. O que importa? Se o meu nome não está na boca de Deus, se o meu nome não está nos registros do livro da vida, o que é que me importa? Nada. Não valeu nada. Absolutamente nada. Então, o critério que vai estar em pauta: aquilo que eu faço no reino de Deus. Tudo aquilo que eu me empenho para fazer, para disseminar o Evangelho, para edificar vidas, para consolidar vidas no caminho do reino de Deus, nós haveremos de receber o galardão, a recompensa. Só um pouquinho só, presbítero. Os irmãos que quiserem fazer umas perguntas, tá? Comentários, tirar dúvidas, está aberta a oportunidade, os irmãos podem vir aqui. A gente tem um microfone para estar à disposição dos irmãos, para estar perguntando, interagindo com a gente, tanto os irmãos que estão em suas casas, nos seus carros, no seu trabalho, ou o irmão que está aqui presente, pode fazer essa pergunta para nós. Se nós não soubermos responder, porque nós não temos todo o conhecimento, mas certamente vamos estar pesquisando e trazendo à luz aquilo que foi perguntado para nós. Amém? Continua, presbítero. Então, irmãos, então estas questões vão estar em julgamento. Aquilo que nós fizemos no reino de Deus. Você pode investir em bolsa, você pode investir em bolsa de valores, pode investir nisso, naquilo outro, no seu tempo aquilo, aquilo, acolá. Mas a verdadeira recompensa mesmo, que tem fundamento mesmo, que é a recompensa de verdade mesmo, são as recompensas do reino de Deus. É aquilo que nós haveremos de receber da parte do Senhor, desde elogios até mimos, presentes, reconhecimentos, galardões e lugares diferentes, por incrível que pareça, lugares diferentes na morada celestial. Tudo bem, você vai dizer assim: ah, mas irmão Ricardo, eu só quero ser salvo, e eu sendo salvo, estando lá na casinha do casebre, lá
lá Na favela. na periferia lá do reino de Deus, na cidade santa, a periferia lá, irmãos, dá de 10 em qualquer casa no Morumbi. Mas haverá não essa diferença por quem é maior ou melhor, mas por quem foi graduado, recompensado pelo Senhor Jesus. Reconhecimento, honraria. Então, é bem verdade também, existem, irmãos, outros reconhecimentos da parte do Senhor, que ele advém de coisas simples que nós fazemos que você nem sabe, mas que nesse dia vai ser lembrado. Você vai dizer, olha, que isso? Né? É como se eu desse esse celular para ele aqui, olha, pega aqui. Não vou dar que só tem esse. Esse celular é para você, nossa, maravilha, isso é do que, Senhor? Isso é daquele copo esse aqui é daquele cobertor que você levou para aquela pessoa que ela estava precisando, você lembra? Eu toquei em teu coração e você se dispôs a ir lá e entregar. Obrigado, Senhor, eu nem esperava, nem lembrava disso. Recompensa, honraria. Um copo de água, né? Um copo de água que seja a um desses pequeninos, um copo de água que seja a um profeta, porque ele é profeta. De maneira nenhuma você vai perder o quê? O seu galardão, a sua recompensa. Então, Deus está atento a todas as nossas ações. Então, como eu disse para os irmãos, esse é o primeiro aspecto do julgamento. O segundo aspecto do julgamento seria o aspecto da maneira como nós tratamos os nossos irmãos. E aí pega muito. E aí eu gostaria de abrir com os irmãos rapidamente em primeira carta de João, capítulo 3, alguns versículos aqui eu gostaria de ler com os irmãos. O capítulo 3 de João, Versículo? acho que é a partir do versículo 18 aqui, peraí. Aqui, a partir do versículo de número 18, tá, onde vem, irmãos? Eu vou ler aqui, mas eu não sei o que é, acho que é o 21. Esqueci meu óculos lá no carro. Olha só. Qualquer um que é nascido de Deus não comete pecado, porque quem comete pecado... 21 você quer ler? O 21, lembra mais pouco. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos dele, recebemos, pois guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Isso, continua aqui. Ora, seu mandamento é esse: que creiamos no nome do Senhor, no nome do seu Filho Jesus Cristo, que amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. Quem guarda seus mandamentos e permanece em Deus, e Deus nele, e nisso conhecemos que nele permanece em nós, pelo Espírito que nos é dado. Isso, continua lendo, porque ele vai falar uma parte importante. Versículo, capítulo 4 já. Não, estou no 4, irmãos. Olha só, eu vou citar de cor porque eu não estou conseguindo chegar, olha só. Ele fala assim, irmãos, se alguém tiver bens nesse mundo, é o capítulo 3, se alguém tiver bens nesse mundo, e ver seu irmão passando necessidade, e não der-lhe as coisas necessárias para o seu viver, como estará o amor de Deus nele? Não há amor de Deus nele se ele olha para o seu irmão e não atenta para as coisas, para a sua necessidade. Irmãos, nós sabemos... 16 em diante, tá? 16 em diante, eu ia a partir do versículo 10. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque nós amamos os nossos irmãos. Qualquer um que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, aí o texto a partir do 16 aqui, nos fala de um tratamento que nós devemos dispensar aos nossos irmãos. É como que você ouvir a necessidade de alguém, você vê alguém passando necessidade, podendo socorrer, tendo bens, recursos, talentos, oportunidade, e nada fazer, porque está com sentimento de egoísmo, porque está sem tempo, porque não quer, ou porque acha que a pessoa não merece, ou qualquer achismo da nossa parte. Então, o segundo critério que será usado nesse tribunal, o primeiro é as obras, a obra que eu faço no reino de Deus, para o reino de Deus, expansão, crescimento e edificação do reino de Deus. O segundo é o tratamento que eu dispenso aos meus irmãos. Como eu trato os meus irmãos? O que é que eu penso deles na frente deles? Por que eu abraço os meus irmãos?
Eu abraço porque o pastor obriga nós a abraçarmos uns aos outros, da parte do Senhor. Porque a Roseli abraça todo mundo, né? Porque ela abraça todo mundo. Qual a minha motivação será julgada? Terceiro julgamento, pela qual será usado como critério contra ou a nosso favor, o nosso testemunho. O testemunho que eu dou diante das pessoas. Alguém já disse certa vez, irmãos, que caráter, né, é aquilo que eu sou quando ninguém está vendo. Então, quando ninguém está vendo, quando não há irmãos perto de mim, quem eu sou? Quem eu sou quando ninguém está vendo? Que tipo de satisfação, de alegria eu tenho quando ninguém está vendo? Quando as pessoas estão vendo, que me conhecem, que não sabem que eu sou cristão, que tipo de comportamento que eu tenho? Que tipo de fala que palavras que saem da minha boca? Quando ninguém está vendo que me conhece, que sabe que eu sou cristão. Eu envergonho o nome de Cristo ou eu engrandeço o nome de Cristo? Mostra a glória dele. Eu mostro a glória de Deus ou eu oculto a glória de Deus quando ninguém sabe quem eu sou? O agente X, o espião, o 007. Então, irmãos, quando eu penso nessas coisas, quando eu medito nessas coisas, eu vejo que é uma questão muito séria. Nós podemos ser engrandecidos nesse dia. Nós podemos ser glorificados, não só o corpo 5G que nós vamos ter, mas nós podemos ser reconhecidos pelo próprio Senhor Jesus, pela palavra que vai sair da boca dele. Olha só, aquele que me confessar diante dos homens, o que vai acontecer? Eu confessarei diante do meu Pai. Que confissão que é essa? É dizendo: Senhor, este daqui é o meu servo, porquanto não me negaste diante dos homens, eu também não te negarei diante do meu Pai e dos anjos. Esse é meu servo, essa é a minha serva, acompanhado de honrarias, acompanhado de prêmios, de presentes, de reconhecimentos. Então, tendo esse conhecimento, irmãos, olha, eu me pego assim pensando muitas vezes, me projetando muitas vezes, e aí eu tenho pequenas atitudes que eu gostaria de, depois que o presbítero Roberto mencionasse, para eu não ficar só eu falando. Há outros louvores. Calma aí, irmãos. Ele tem tudo escrito na cabeça dele. Não. Amém? É no finalzinho. Finalzinho. Achou aí? Não. Outros louvores, irmãos. Então, são louvores, por exemplo, capítulo 6, versículo 10 de Gálatas. Tendo a oportunidade, façamos o bem a todos. Se nós não desfalecermos, ao seu tempo, nós receberemos o galardão. Então, quando eu tenho a oportunidade de fazer o bem, eu não posso ver como uma cruz. Tem uma pessoa aqui da igreja que sempre quando ele me pede alguma coisa, ele fala assim: opa, mais uma oportunidade. Mais um momento para eu fazer o bem. Sim. E eu faço isso, olha o segredo, eu faço isso em Deus. Porque fora de Deus não há recompensa, mas em Deus tem recompensa. Eu vou fazer isso por quê? Porque ele é meu irmão. Por que ele é meu irmão? Porque ele é filho do meu pai. Quem é meu pai? Meu pai é Deus. Então eu faço isso em Deus. E aí a palavra de Deus diz que eu haverei de receber louvor por conta disso. Então, meu irmão está precisando. São os domésticos da fé. Então, meu irmão está precisando, eu vou receber ele. Eu sei que muitas pessoas têm isso como dom. E a palavra de Deus diz isso, que nós devemos servir nossos irmãos com os nossos talentos, dons, recursos e vida, tempo. Então, nessa questão, quando eu faço alguma coisa, eu faço em Deus. Eu vou fazer para aquela pessoa porque ele é meu irmão. Porque ele é meu irmão em Cristo. E aí não fica pesado. O meu irmão, por sua vez, ele vai receber aquela assistência, aquele auxílio, preste atenção nisso, em Deus também. Porque ele não vai se aproveitar de mim, já que eu sou bom, que eu sou bondoso, misericordioso, ele não vai
ele não vai pesar na minha. Não, o irmão ele já me ajudou, e eu continuo com a necessidade. Dependendo da situação, eu peço para outro irmão, mas se não tiver, vai aquele meu irmão, não tem ninguém para me ajudar, mas tem que ser você mesmo. Mas por minha vez, ele não vai, os presbíteros Roberto sempre me ajuda. Eu não compro bateria no meu carro, mas sempre que eu tenho que empurrar, eu vou na igreja lá e empurra para mim. Não, irmãos. Não. Eu vou empurrar o seu carro em Deus. Mas aí, recebe essa ajuda em Deus também, irmão? Pelo amor de Deus. Sim. Né? Verdade. Porque tem esse tipo de pessoas. Aproveitadores, né? Eles se tornam aproveitadores. Sim. Eu vou receber um louvor disso, mas ele não vai receber nada. Só esforço, né? Só o esforço, o meu esforço. Então, há esse galardão por dar assistência aos irmãos, sim, aos domésticos da fé. Há o galardão por você dar um copo de água para um profeta, na qualidade de profeta. Há recompensa se você morre pelo amor do Senhor Jesus. Por que você está morrendo? Por que vão te matar? Por que vão te trucidar? Porque você não nega que Jesus Cristo é o teu Senhor. Pode matar, mas eu não nego. Existe a coroa dos mártires, né? Exatamente. Olha o que Pedro diz: irmãos, entre vós não se ache ninguém que por causa da impiedade seja preso, algemado e levado aos julgadores, mas que pela justiça vocês se acham equilibrados na presença de Deus, porque ao seu tempo recebereis louvor. E 1 Timóteo, está lendo no texto aqui, 1 Timóteo 4:18, diz isso, Paulo está dizendo assim, que aqueles que amam a sua vinda receberão a coroa da justiça. Olha só, irmãos, por amar a vinda do Senhor Jesus, e ao contrário disso, assim, não vem agora não. Eu não quero que o Senhor Jesus venha, porque minha vida está desarrumada, porque eu ainda não casei, porque isso, aquilo, outro, porque eu não comprei meu carro, porque eu não comprei minha casa, porque eu gosto tanto desse mundo, porque eu tenho meus amigos. Não, aquele que ama a vida do Senhor Jesus vai receber louvores disso. Maranata, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, irmãos, a nossa vida, ela deve, como cristão, ela deve ser muito bem pesada. Muito bem pesada. Nós não temos aprendido isso a respeito desse dia. Uma vez salvo, tudo bem, tudo certo, maravilha. Não há condenação, é verdade. Mas há um louvor a ser recebido, ou uma baixa a ser recebida. E você quer ser exaltado ou você quer ser humilhado? Olha só o que a palavra de Deus diz em certo lugar. Irmãos, levem uma vida justa e piedosa, para que vos sejam abertos amplamente as portas do céu. Quer dizer que tem uma porta que pode ser meio fechada. Olha, você está entrando aqui, mas não era para você estar entrando. A graça faz isso, né? A graça faz isso. Então não, eu quero ter as portas amplamente abertas para mim, sabendo que eu fui em Jesus Cristo salvo pela fé e reconhecido pelas obras que tive, comportamento, uso dos dons, uso dos talentos, uso dos recursos, tudo para engrandecimento, honra e glória do Senhor Jesus e edificação dos meus irmãos. Então você que está sentado aí do meu lado, aí dos irmãos, você que está nos assistindo, o teu irmão não é dessa família de Deus, como já falou para mim. Esse seu Deus aí era crente, hein? O que adianta você orar? Vai lá vir dos seus irmãos. Não, muito cuidado com o que está falando. Esses seus irmãos são o filho do rei. Sim. E como tal, ele deve ser honrado, irmãos. Deve ser honrado. Tem uma palavra, nessa mesma palavra que Paulo diz, ele diz assim: irmãos, olha só, eu não julgo que seja culpado de alguma coisa, mas eu creio também que não estou justificado de nada, porque quem me julga, essa parte eu queria falar, quem me julga é o Senhor. Depois sim ele fala que o Senhor trará os desígnios do coração do homem. Quem nos julga é o Senhor. Então, se aquele irmão, se aquela irmã, se aquele indivíduo que congrega com você, que convive com você, que é teu irmão em Cristo, se ele tem algum tipo de coisa que o deixa desalinhado, não é você que julga, irmãos. Paulo diz isso: portanto, a ninguém julgais. Ninguém julgais. Porque o Senhor, quando vier, ele trará luz ao entendimento, trará luz à intenção do coração dos homens.
Para terminar minha fala, que eu já falei bastante, às vezes nós criticamos ministérios, né? E tem um ministério de uma pessoa aí que, assim, puxa vida, eu olho assim, desconfio se é a igreja. Mas tem um conhecido meu que é totalmente ímpio. E uma vez sentado ali na sala da casa dele, ele ligou a televisão lá, ele estava num desespero tremendo, e estava ouvindo essa pessoa com esse ministério. E ele foi ouvindo, Deus foi tocando no coração dele. Tinha uma enfermidade, uma chaga na perna direita, aqui na coxa, que ele se machucou quando era jovem, nunca sarava. E ele mancava um pouco às vezes. E o camarada disse lá nesse ministério, que eu não aprecio muito, disse: eu vou orar e Deus vai te curar. Coloca a mão no lugar da sua enfermidade. Eu estou dizendo isso com relação ao julgamento. Aí ele colocou a mão e foi curado. E deu testemunho para mim. E começou a ouvir constantemente. E passou a frequentar a igreja de Sidivendo. Ele está lá crente. Aí eu falo: esse ministério não é de Deus. Porque ele não prega as coisas que eu prego, não ensina o que eu ensino. Tem umas coisas bem esdrúxulas que ele ensina, que eu acho que isso aí não é de Deus. Mas ele fala até: meu Senhor, sei, irmãos, a ninguém julgar, nesse sentido, porque eu não estou lá, eu não estou vendo, eu não participo dos bastidores, eu não sou do coração de ninguém. Então, tem coisas que nós devemos julgar, conforme a palavra de Deus nos orienta, 7,24 de João. Ninguém, se você tiver de julgar, a ninguém julgueis, mas se você tiver de julgar, julgue segundo a reta justiça de Deus. Sim. E com amor, né? E com amor. Qual é a reta justiça de Deus? Eu sei da informação, eu sei quem ele é, eu vi, eu participei, eu olhei, eu escutei. Reta justiça, eu tenho informações. Mas, caso à parte, a palavra de Deus diz: não julgueis. Você não deve julgar. Porque o Senhor, quando vier ao seu tempo, julgará os desígnios do coração dos homens. Eu estava lembrando aqui um texto, está tendo no meu script aqui, Mateus 25, 14 em diante, sobre os talentos, né? A qual Jesus está falando essa parábola dos talentos, a qual diz lá nas Escrituras que um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu só 1. E vemos que aquele que recebeu 5 trabalhou para angariar mais 5. E aquele que ganhou 2 trabalhou para angariar mais 2. E vemos a palavra de elogio daquele senhor, o senhor daqueles homens que trabalharam na sua seara. Então o elogio era: bom e servo fiel, entrai para o gozo do seu Senhor. Então eles foram recompensados pelo trabalho, pelo empenho, e vemos que a palavra de elogio trouxe um critério de recompensa para aqueles homens que se dedicaram, colocaram o seu tempo à disposição para que aqueles talentos recebidos pudessem dobrar. E vemos daquele que recebeu só 1. Por que ele recebeu só 1? Porque o Senhor viu que tinha capacidade, mas tinha capacidade de granjear só um talento. Então o Senhor viu capacidade naquele homem, mas o homem olhou primeiramente para o Senhor, dizendo que ele é severo, ele é ruim, ele planta onde não plantou, e olhou essas características e colocou uma figura na sua frente, dizendo: eu vou enterrar esse talento, e quando vier o tempo de prestação de contas, eu vou devolver esse talento. E vemos a palavra de condenação sobre aquele homem. Então vemos, irmãos, eu quero só ficar focado nesses 2 homens, o que recebeu 5 e o que recebeu 2. Se nós dedicarmos, porque o Senhor conhece a nossa estrutura, o Espírito Santo que nos dá a capacidade e distribui os seus talentos à sua igreja. Se Ele te dá um talento, faça com que esse talento possa crescer através da tua vida.
Faça o quê? Se for para hospitalidade, vai trazendo pessoas até a sua casa, sendo hospitaleiro no trato com as pessoas. Se for socorrer governos, trabalhe para socorrer e trazer socorro às pessoas. Se for outros dons espirituais, esteja trabalhando em prol do Evangelho, porque Deus conhece a sua capacidade. Estamos terminando já, irmãos. Nós queremos dizer aos irmãos, Deus nos chamou aqui para sermos só meramente um ocupador de banco, cadeiras, esquentador de cadeiras aqui. Ou se você está na sua igreja, você é meramente uma pessoa decorativa, um vaso decorativo lá no meio da igreja. Não importa a sua idade, importa que Deus quer te usar através do Espírito Santo. Se nós olharmos no decorrer desse capítulo 3, veremos lá que Paulo está dizendo que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus habitava no tabernáculo, Deus habitava no templo de Salomão, Deus habitava no templo de Jesus, lá atrás no propiciatório. Agora Deus construiu um templo dentro de nós para habitar. Então o Espírito Santo está dentro de nós, e Ele nos capacita com os talentos, tanto naturais que nós temos. O presbítero Ricardo talvez não tenha um talento de ficar lembrando das coisas, mas tem um HD muito grande para lembrar das coisas da Bíblia aqui. Eu não tenho o talento que ele tem, mas eu tenho condições de estar lembrando muitas coisas. Por isso que eu peço para ele, manda a notícia para mim, porque eu vou esquecer. Ele vai... São talentos naturais. Então, irmãos, que nós possamos usar os nossos talentos naturais que nós temos, que Deus nos deu. E nós herdamos nossos pais, fomos adquiridos com o decorrer da nossa idade, o nosso tempo de vivência aqui na terra. Mas Deus nos capacita com talentos, com dons espirituais. E se buscarmos mais dons espirituais, Deus nos capacita a fazer a obra de Deus. Eu quero passar a palavra para o presbítero Ricardo para dar as considerações finais, para nós encerrarmos essa roda. Amém, irmãos? Deus abençoe. Eu não tenho muito mais a acrescentar, na verdade. Aquilo que nós pudemos falar aqui, irmãos, aquilo que nós pudemos compartilhar aqui, essa é a realidade futura para nós. Não adianta não tem como nós escaparmos desse dia. Não tem como. Nós vamos ser levados a juízo, não condenatório. Nós já explicamos isso. Mas esse dia vai chegar. Então, qual que é a nossa motivação? Sermos melhores do que nós já fomos até agora. Pelo menos por dentro. Pelo menos por dentro. Qual é a minha motivação? Porque se é o desígnio que vai ser julgado, a intenção e depois a ação, então eu posso melhorar pelo menos por dentro. Por tudo aquilo que nós já falamos, eu posso melhorar por dentro. Melhorar a minha visão, o meu olhar com relação aos irmãos, ao reino de Deus e ao meu testemunho, aquilo que nós já falamos. Melhorar por dentro, porque esse dia breve chega. Eu quero agradecer a todos que estão junto conosco até aqui. Deus abençoe as suas vidas. Que Deus possa estar trazendo essa iluminação do conhecimento da palavra de Deus, porque certamente nós, eu, o presbítero Ricardo e eu, o pastor Fernando que está presente, mas se empenhamos em estudar, se esmeramos para trazer o melhor para os irmãos. E se não trouxermos todo o conhecimento, que o Espírito Santo possa estar iluminando, trazendo mais conteúdo, porque somos ainda homens, seres humanos, não temos ainda a capacidade dos anjos transcender o nosso pensamento. Nosso QI é muito limitado ainda. Mas eu quero agradecer aos irmãos pela paciência e pela dedicação dos irmãos estar a gente ouvindo a nós. Que Deus abençoe grandemente as suas vidas. Amém? Eu falei com o pastor Fernando agora nessa semana e sobre o desejo meu e o Espírito Santo, que eu creio que tocou no meu coração para fazer isso. A nossa caminhada profética ficou parada por causa da pandemia. Eu falei com ele e ele topou a ideia, e vamos estar dia 28 desse mês, final do mês, vamos estar fazendo a caminhada profética, último sábado desse mês. Vamos fazer a caminhada para abençoar a Vila Jaguara, amém?
Os irmãos que vão estar avisando agora domingo, mas vão estar só para os irmãos, tanto que estão aqui presentes, como as pessoas que vão estar no culto domingo. E culto domingo às 18 horas e 30 minutos. Amém? Deus abençoe e vamos estar orando em nome de Jesus. Pai de glória e poder, nós oramos e cremos na sua palavra, Pai amado. Espírito Santo de Deus, que possa iluminar os seus servos, abençoando, derramando a sua bênção, a sua graça, o poder, a sua vitória. Espírito Santo de Deus, guarda os teus servos em todo o caminho, chamado de volta para os seus lares. Guarda-os, chamado, se o Senhor voltar hoje ainda, chamado, que possamos ser achados dignos de entrar nas mansões celestiais, no dia, Pai amado, do arrebatamento da igreja, possamos ser alvos, ó Pai amado, da sua palavra. Vinde benditos, meu Pai, entrai para o gozo eterno. Que nós possamos ter essa palavra como uma palavra de recompensa pelo empenho, pelo trabalho, pela dedicação que nós fizemos para em prol do teu reino, não por interesse próprio, não por vanglórias, chamado humanas, não por causa dos elogios, ó Pai, mas para que a glória de Deus possa transparecer através de nossas vidas e o Senhor ser glorificado em tudo que fizermos. Muito obrigado por este momento, nessa noite, aqui nesse lugar, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a vida dos irmãos.